E, Natália, deixa eu te perguntar uma coisa. Referente aos pensamento crítico, né, com as pseudagens ou a própria ciência, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente as práticas desse pensamento crítico, como que funciona para a pessoa ter realmente, isso aqui realmente é uma pseudociência, isso aqui não é uma pseudociência. Acho que fica um pouquinho com aquela outra pergunta, né? Mas eu acho que para dar uma espremidinha um pouquinho mais. Eu acho que tem a ver com o ensino de pensamento crítico e racional mesmo, que é o que a gente estava comentando. E eu acho que a gente precisa mudar a maneira como a gente ensina ciência nas escolas mesmo, bem desde o começo, ensino básico, fundamental, ensino médio. A maneira como a gente ensina ciência, ela ainda é muito conteudista. A gente recebe aquele conteúdo pronto, a gente enxerga a ciência. Pelo menos eu lembro como eu aprendi na escola. A gente recebe a ciência como se fosse um corpo de conhecimento fechado, né, já pronto, que a gente precisa memorizar porque vai cair na prova com respostas de sim ou não. E, cara, você consegue pensar em algo menos científico do que isso? Uma coisa pronta, acabada, fixa, com resposta de sim ou não? Ciência não é isso. Ciência é um processo. Ciência é um processo baseado em incertezas, não em certezas. Dificilmente a gente vai ter respostas de sim ou não. Então, acho que a primeira coisa para que a gente realmente consiga ensinar um processo de pensamento crítico e racional é ensinar a ciência como um processo e não como um corpo de conhecimento. Não é algo pronto, fixo, acabado. É algo que está sempre em movimento, está sempre sendo construído. E por isso que a gente precisa ter aquela atitude científica de mudar de ideia diante de novas evidências, quando essas evidências refutam o que a gente achava que sabia antes. Então, a ciência é um processo e precisa ser ensinado como um processo. E se a gente conseguir com que as nossas crianças, adolescentes e jovens adultos compreendam esse processo de como funcionam as grandes descobertas, aí eu acho que a gente está ensinando a pensar de forma crítica. Por exemplo, a gente estava falando do formato da Terra. Quantas pessoas que passaram pelo ensino fundamental e médio será que são capazes de dizer quais foram os experimentos feitos na Grécia Antiga que mediram a circunferência da Terra e como que eles foram feitos? Como que a gente sabia que a Terra era redonda muito antes da gente ter viagem espacial, ir lá fora, tirar uma foto e falar, oi, é redonda, né? Como que a gente sabia disso? Quais foram os experimentos que permitiram a gente fazer essa afirmação? E foram experimentos simples. Se você voltar para estudar Eratóstenes na Grécia Antiga, como que ele fez a medida da circunferência da Terra, como que as pessoas começaram a desconfiar que a Terra era uma esfera e que não era plana. Então, ensinar o processo, em vez de dar essa informação pronta para o aluno, a Terra é redonda, falou? Falou, vai cair na prova. Ensinar o processo, ensinar a pensar, e não ensinar o que pensar. Ensinar como pensar. Eu acho que isso é ensinar pensamento crítico. E se a gente tiver pessoas que passaram por esse tipo de ensino, será que não vai ser muito mais automático elas questionarem coisas como homeopatia, astrologia e tudo isso que no fundo é baseado em crença e pensamento mágico? No livro, no meu segundo livro, no Contra a Realidade, que é um livro sobre negacionismo, o último capítulo é sobre negacionismo do Holocausto, que é uma forma de revisionismo histórico. E o legal, assim, o legal, né? Não tem nada de legal nisso, desculpa. O curioso, né, desse capítulo é que a gente mostra que todas as técnicas de argumentação e de retórica que os revisionistas históricos usam são as mesmas usadas pelos promotores de pseudociências em saúde, ou mesmo na área de evolução, de design inteligente. Então, os argumentos são os mesmos, a retórica é a mesma. Eu acho que a gente a gente pode aprender juntos com o revisionismo histórico, que, aliás, é mais antigo até do que o negacionismo científico. O termo negacionismo ele foi cunhado por historiadores, por causa do negacionismo do Holocausto, e depois é que o pessoal das ciências naturais acabou adotando o termo negacionismo científico para as questões de saúde e de ciência, mas é um termo que veio das humanidades e foi cunhado por historiadores que estavam tentando lidar justamente com o
revisionismo da história e do Holocausto. Então, assim, tem muito em comum nessas duas áreas, e eu acho que dá para trabalhar junto em muita coisa. Caramba. Olha, mudar pensamento e mudar comportamento de pessoas, é difícil de conseguir e é difícil de metrificar, para ver se você conseguiu. Então são 2 grandes dificuldades ali. Eu costumo dizer para o Carlos Orsi, quando a gente trabalha juntos, que o nosso trabalho é muito ingrato, porque a gente produz conteúdo, a gente coloca para rodar, mas a gente sempre fica muito sem noção de quantas pessoas a gente realmente conseguiu impactar e de que modo. Quantas pessoas será que mudaram de ideia porque leram nossos textos, nossos artigos, nossos livros? Quantas pessoas será que mudaram seu comportamento, decidiram se vacinar quando antes estavam hesitantes, porque leram alguma coisa que a gente escreveu ou que a gente produziu? Então é muito difícil ter métricas do que realmente funciona para mudar comportamento de pessoas, mas tem alguns psicólogos comportamentais que aceitaram esse desafio e publicaram vários trabalhos muito interessantes sobre o que funciona. Então tem um pessoal que trabalha especificamente com hesitação vacinal, que fez alguns trabalhos muito interessantes, mostrando que, geralmente, o que funciona para mudar o comportamento de pessoas, para levar pessoas a se vacinar, são incentivos. Então, muitas vezes não é que aquela pessoa é completamente contra a vacinação. Se você dá um incentivo para ela se vacinar, ela vai. Ela estava com alguma dificuldade ou alguma hesitação leve. Então, por exemplo, tem um trabalho muito bonito que foi feito na Índia rural, que resolveu testar se conseguiu aumentar as taxas de vacinação infantil em cidades da Índia rural, que eram longe dos grandes centros, facilitando o acesso à vacinação usando clínicas móveis. E olha só, lembra que a gente falou dos testes randomizados? Eles fizeram um teste randomizado com vilarejos. Eles randomizaram vilarejos onde alguns vilarejos iam receber as clínicas móveis e outros vilarejos não iam receber, iam continuar tendo acesso normal, ou seja, se quiser se vacinar, você tem que ir até os grandes centros, o que é uma dificuldade para muita gente, porque você perde um dia de trabalho, as crianças perdem um dia de escola, você tem que realmente se movimentar até lá, pagar transporte, então tem todo um custo logístico e financeiro para, de repente, levar as crianças para se vacinar. E daí eles fizeram 3 grupos. Então, um grupo que não recebeu nada, um grupo que os vilarejos receberam clínicas móveis, ou seja, as vacinas foram até eles, e o terceiro grupo recebeu clínicas móveis e um saco de lentilhas como incentivo. Caramba. E esse terceiro grupo foi o que teve maior número de gente vacinando as crianças. Então, você facilitou o acesso e você deu um incentivo que não é um prêmio, é algo que está dando para aquelas pessoas talvez o que elas iam perder em um dia que elas não trabalharam para levar as crianças para se vacinar. Então não é um incentivo assim, olha aqui o bilhete, não é isso, mas é algo que talvez fizesse muita diferença para aquelas famílias, porque elas estavam perdendo uma renda naquele dia. Então, olha só que barato, você vê que essas pessoas que não estavam se vacinando, elas não eram anti-vacinas, elas precisavam de uma certa facilidade. E daí teve as coisas engraçadas também, né? Então teve outros tipos de incentivo que foram mais engraçados, de dar ticket de metrô mesmo, como teve aqui nos Estados Unidos, se você se vacinar, você ganha um passe de uma semana no metrô. Teve alguns estados aqui que deram cerveja grátis, maconha, teve de tudo. Né? Então, mas o legal é que o pessoal estudou isso e viu que realmente incentivos funcionam. E outra coisa que funciona são normas sociais de grupo. Então, quando as pessoas percebem que o grupo na qual elas estão inseridas está todo mundo se vacinando, elas se vacinam também. Se vacina também, né? Exato. Então trabalhar com líderes comunitários, pastores, padres, líderes religiosos, para fomentar aquela noção de grupo. E daí as pessoas se sentem mais confortáveis porque é uma atitude do grupo, não é algo que elas não estão se sentindo sozinhas. Então tem vários trabalhos que mostram aí como que a gente pode tentar incentivar esses comportamentos.